Primeiramente, quero parabenizar a equipe 5, que fez um ótimo trabalho, a equipe 1, que venceu o debate. Bom dia a todos, senhoras e senhores, a bancada com professores, todos aqui presentes. Eu sou o Dr. Maurício Montijo e é um imenso prazer poder estar aqui hoje a defender esta casa, juntamente com minha equipe, com meu grupo, no tema do trabalho proposto, que é o pagamento de pensão vitalícia a todos os dependentes das vítimas atingidas pela barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Pois bem, o meu grupo ele é composto pelos doutores e doutoras Márcia Rejane, Johnny Kelvin, Juvencina Fanzi, Soraya Batista, Wilson Costa, Wellington Antônio e Viviane Vital. Pois bem, a cidade de Brumadinho, que já se tem 80 anos e que nasceu na época das bandeiras, está localizada na região metropolitana, a cerca de 58 quilômetros de Belo Horizonte. Com 39 mil habitantes, segundo fontes e estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE 2019, a cidade turística onde contém o maior museu a céu aberto do mundo, o maior centro de museu aberto do mundo, onde aqui muitos já conhecem, muitos já visitaram, outros estão pretendendo a ir, outros já, pelo menos, já ouviram falar, que é o Inhotim. E que essa cidade tem como a economia, a maior economia, tirada ali, a extração do minério. No dia 25 de janeiro de 2019, houve a negligência dos engenheiros da omissão da empresa Vale, onde ocorreu a maior tragédia do país, resultando em centenas de vidas ceifadas prematuramente. Logicamente que o fato ocorrido gerou prejuízos incalculáveis diretamente a essas vítimas atingidas por esse desastre, tanto o estado de Minas Gerais quanto o município Brumadinho. A presente defesa trata-se da condenação da empresa Vale em pagamento de pensão vitalícia aos dependentes atingidos por essa lamentável tragédia. Para que possamos dar continuidade, eu convido e passo a palavra para minha companheira, doutora Viviane Vital, para dar continuidade no trabalho. Obrigado a atenção de a todos e que tenham um bom dia. Bom dia a todos, bom dia caros professores, caros colegas. Pois bem, a tragédia ocorrida em Brumadinho não foi simplesmente uma tragédia, mas a gente pode mencionar aqui que foi um crime. Com base nas investigações iniciais, tudo indica que houve crime tanto na área ambiental como crime previstos também no Código Penal, podendo também ser responsabilizado tanto a pessoa jurídica como as pessoas físicas, que no caso são os dirigentes e os técnicos responsáveis pela barragem. Assim, a responsabilização deve cair sobre as duas pessoas, tanto a jurídica como a física. Lembrando que a Vale pode responder pela tríplice responsabilidade, sendo responsabilizada tanto civil, administrativamente como penalmente. Lembrando também que a responsabilidade da pessoa jurídica não vai excluir a responsabilidade física dos dirigentes de serem responsabilizados por homicídio, lesão corporal e crime de inundações e de desabamento. Eu passo a palavra agora para a minha colega Juvencina. Bom dia a todos. Eu cumprimento meus queridíssimos professores, a professora Silvana, professor Gesmar aqui presente, nosso coordenador, professor Roberto, e a professora Conceição, os meus queridíssimos colegas. Pois bem, vamos falar aqui agora sobre a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, a gente tem que levar em conta o dano. O dano
que houve com as famílias que sofreu lá no acidente de Brumadinho. A responsabilidade civil tem como obrigação, quem causa o dano, ele tem como obrigação reparar o dano causado. Como bem falou a Viviane, na responsabilidade civil, diferentemente da responsabilidade de crime ambiental, a responsabilidade aqui nós vamos falar de responsabilidade objetiva. O que significa isso? Isso significa que na responsabilidade objetiva, nós não precisamos comprovar nem o dolo, nem a culpa. Também significa que nós não precisamos olhar com um olhar diferenciado a negligência, a imprudência e a imperícia. O simples fato de ter sido omisso, a omissão dos engenheiros da Vale, no qual as investigações aí estão sendo averiguadas, né, que houve a omissão ou não, na responsabilidade civil, a gente não tem que se atentar à responsabilidade subjetiva, ok? Só a título de ilustração, a gente teve acesso a um processo de ação civil pública, na qual foi ajuizada aqui em Belo Horizonte, que a Vale, no ano de 2005, ela fez um planejamento, 2015, ela fez um planejamento com toda a população de Brumadinho, no qual se averigou o quê? Averigou os bens materiais e bens móveis e os bens imóveis que a pessoa tinha. Então, estão classificados lá nesse laudo como A, B, C e D. São as classes no qual as pessoas ficaram classificadas, ok? Eu passo a palavra para Soraya. Bom dia, colegas. Bom dia, ilustres professores. Eu estou muito nervosa. Mas, enfim, como foi falado, né, o meu amigo Maurício, além dos prejuízos incalculáveis deixados pela Vale no meio ambiente e na sociedade, a Vale também tem que assumir outras responsabilidades, tais como as responsabilidades civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa e a responsabilidade ambiental. Essas responsabilidades, elas podem ser divididas em dois âmbitos, o civil e o penal, de modo que a aplicabilidade dessas responsabilidades também não descarta a responsabilidade administrativa dos infratores diante do Estado. A responsabilidade civil, ela é objetiva, independente da culpabilidade nos casos especificados em lei ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para outras pessoas. Esses danos, eles podem ser a vida, a dignidade, a honra, pode ser os bens materiais e também a integridade biopsicossocial de cada indivíduo. Já a responsabilidade penal, ela é o dever jurídico de responder pela ação criminal que recai sobre a parte acusada, que no caso aqui é a Vale. A Justiça do Trabalho, por sua vez, atua com outros ramos, né, da Justiça para estabelecer as indenizações trabalhistas que deverão ser pagas aos empregados da Vale e também aos empregados das empresas terceirizadas. Estamos aqui para expor essas responsabilidades
e pedir que haja mesmo justiça em relação a isso, que a Vale seja responsável e assumir todas essas responsabilidades citadas aqui. Agradeço a todos e passo a palavra para o meu amigo Wellington. Bom dia a todos. Vou falar sobre esse tópico acidente de trabalho. Definição. Qualquer ato que cause dano a uma pessoa que tem vínculo empregatício. No caso em questão, foi constatado esse malefício causados a um grande número de pessoas que frequentavam a Vale naquele momento trágico. Definição jurídica a respeito do acidente de trabalho. Conforme o artigo 11 da Lei 8.213/91, no seu artigo 7º, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Esse acidente engloba todos os requisitos mencionados no artigo, extrapolando ainda para outras esferas da área do direito. Temos agora a classificação dos acidentes de trabalho. O primeiro tópico seria a atividade. São lesões ocasionadas pela atividade do trabalho. O segundo tópico seria o deslocamento, o trajeto que o funcionário faz à empresa e vice-versa. Agora temos o tópico típico, que é o empregado machuca-se ou morre durante o período do trabalho. A Vale não responderá somente por esse acidente de trabalho, tendo ainda que responder por lesões corporal e homicídio culposo, devido a construções feitas por ela, como o escritório, a área administrativa, o refeitório, bem no trajeto do Mar de Lama, que ocasionou muitas mortes. Ela tentou passar a imagem de ser totalmente seguro aquelas construções, que nada iria acontecer, que acabou causando também, assim, o dolo eventual. Com a palavra agora eu passo ao Dr. Wilson continuar a nossa tese. Senhores, bom dia. Meu nome é Wilson Costa. Cumprimento os professores da banca e a minha função aqui é falar sobre os fundamentos do nosso trabalho. E foi nos proposto falar sobre o tema dos pagamentos de pensão vitalícia aos dependentes das vítimas da tragédia de Brumadinho. Pois bem, os integrantes que debaterão aqui sobre o tema proposto, eles vão permear os seguintes objetivos: mostrar o que é o benefício da função da pensão vitalícia, listar os requisitos necessários para pleitear a indenização, apontar os legítimos dependentes e beneficiários, apontar também os responsáveis pelos pagamentos da indenização e propor o pagamento de pensão vitalícia aos dependentes das vítimas da tragédia de Brumadinho. E com o objetivo, então, de dar segurança jurídica ao nosso trabalho, com vistas ao tema proposto, o grupo se valeu, durante a pesquisa, das seguintes fontes do direito: da Constituição Federal de 1988, da Consolidação das Leis do Trabalho, do Código Civil, das normas regulamentadoras, da Instrução Normativa 45, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, do Decreto 3.048, do dia 6 de maio de 1999, que aprova o regulamento da Previdência Social. A medida provisória também foi vista, aquela 871, de 18 de janeiro de 2019, que institui o Programa Especial para Análise de Benefício com os índices de irregularidade.
As medidas provisórias também, 664, 665, convertidas com alteração do texto, em ambos os casos, respectivamente nas leis 13.185, 13.184 de 2015. Essas leis alteram diversos benefícios da Previdência Social. Vimos também a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, essa lei disciplina a ação civil pública de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E, por fim, vimos a decisão liminar em ação civil pública que foi proferida pela juíza titular da 2ª Vara do Trabalho em Betim, excelentíssima senhora Renata Lopes Vale. E, finalmente, vimos as jurisprudências relacionadas ao tema e vários artigos que foram postados na rede mundial de computadores. Esse arcabouço é a nossa fundamentação, que será pormenorizada no debate. Eu passo a palavra para a conclusão do nosso trabalho, à senhora Rejane. Bom dia, casa. Tudo bem, meus colegas? O nosso trabalho em si, eu vim fazer a conclusão dele. Qual que é o nosso principal objetivo hoje? É o pleito da indenização para as vítimas da tragédia de Brumadinho, levando em conta que foi um acidente que aconteceu, que muitos temam em tratar como acidente, mas colocamos ele como um crime, o crime de negligência, o crime previsto no artigo 5º, que ele violou o direito à vida privada das pessoas. No artigo 186 do Código Civil, o qual fala que aquele que produz ato ilícito, ele tem que reparar, ele tem a obrigação de reparar o dano que ele causou, com base no artigo 927, que quem causa dano ao outro, ele tem a obrigação, sendo ele necessário, sendo ele por vontade própria, ele tem a obrigação de reparar. No caso dos dependentes, a gente faz esse pleito porque muitos dos falecidos nessa tragédia de Brumadinho eram arrimos de família. Então, o dinheiro, o provento, o que provia a casa, o sustento, vinha desses trabalhadores, dessa população ribeirinha que estava em torno da mina. Então, a Vale tem mais do que a obrigação de ressarcir, porque vidas não vão ser trazidas à volta. O meio ambiente restaura, como foi falado pelos nossos colegas. Desculpa. As vidas não. As vidas que foram... Então, assim, o dano psicológico, com o tempo também, ele pode ser ressarcido, ele pode ser reparado. As vidas que foram perdidas, não. Então, eu quero deixar para vocês uma poesia que foi feita no ano de 1984 pelo nosso saudoso Carlos Drummond de Andrade. E essa poesia, ela fala, parece que ela foi feita para o evento. Aconteceu a tragédia e aí veio ele com toda a sua sabedoria e fez essa poesia. O nome dela é Líria Itabirana. E ela fala: o rio é doce, a vale amarga. Ai, quem delas fosse mais leve a carga das estatais e multinacionais. Quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Então é isso, a gente veio expor para vocês a nossa indignação, porque chegou a hora de dar um berro, da hora de gritar, porque essas empresas vêm, elas acampam no nosso estado, elas tiram todo o recurso, mas elas não se preocupam com as vidas. E ainda após, agora com o fato da nova descoberta da extração, a gente vê um pouco o caso dessa empresa. Então eu agradeço pela atenção de todos e muito obrigada. Bem, agora a equipe seguinte, né?